E aí, gente, era isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o teorema de Wilson, que originalmente de Joe Wilson, né? Publicado em 1770 no Meditationes Algebrae, que é basicamente pensamentos ou meditações em álgebra. E esse teorema, dentro da teoria dos números, diz que a gente tem o número π' P, e se eu pegar o fatorial de P menos 1 mais 1 ao longo do tempo, esse número vai ser dividido por P, em que P vai ser o número primo, né? Então P aqui é o número primo, e esses três pontinhos quer dizer que é divisível por ele, né? Então esse todo aqui é divisível por P, você consegue o número primo. Então tá dizendo, por exemplo, vamos supor que é 5. Então 5 menos 1 fatorial vai ficar 4 fatorial, que vai ser igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. 4 fatorial é isso. 5 fatorial, por exemplo, ia ser 1 vezes 2, 3, 4, 5 e 5 fatorial, e assim sucessivamente. O fatorial de 2, por exemplo, é 1 vezes 2, que é igual a 2, enfim. E basicamente, o que você pode usar isso aqui? Você pode usar para achar números primos, né? Basicamente, a teorema dele diz que se você pegar o fatorial de um primo menos 1, mais 1, esse número vai ser divisível por um número primo, e no fim você vai conseguir números primos. Na prática, tem esse código que eu tirei do Rosetta Code, usando math como forma para usar o fatorial. Então, aqui essa função, ela basicamente vai ser o que vai ter aqui. Então, esse bool é uma coisa de verdadeiro ou falso, né? Então, eu vou dizer aqui, ó, retorne n maior que 1 e se n for igual a 2 ou divisível por 2, fazer o fatorial de n menos 1, que é que tá aqui. A gente está usando essa library math para usar o fatorial. Poderia ser NumPy também. Você poderia importar o NumPy e usar, por exemplo, NumPy as NP. Só pegar aqui. Provavelmente melhor esse SciPy. Você poderia também usar o SciPy, enfim. Nesse caso, você teria que importar o SciPy e usar como fatorial, enfim, não importa. A questão é que, nesse caso, estamos usando o math. Mas não precisa ser ele especificamente. E se pega isso daqui fatorial, né? Que é o que é essa parte aqui, em azul. Então, no caso, pode ser n igual a 5, 1, não importa. 1 não, quer dizer, tem que ser maior que 1. E n tem que ser primo. Isso aqui é uma parte importante. E aí você divide ele por n e o resto tem que ser 0. No caso, o que é um número primo? Quando ele dividido por ele mesmo, no caso vai ser o resto 0, né? Então, é mais ou menos isso, abstratamente. E aqui eu vou printar cada n nesse range de 100, ou seja, eu vou printar 100 números, até 100, para eu usar essa função. Então, se eu apertar aqui, você vai ver que do 2 até o 97, 2, 3, 5, 7, todos aqui são números primos. Então, dá pra ver que são ímpares, né, também. Mas basicamente isso. Se eu aumentar para 200, então vai até 200. Só que no caso só os números primos. Então nesse caso é uma prova que funciona, né? Então se você pega o número primo menos 1 fatorial mais 1, você testa para ver se é primo, se eu consigo o número primo a partir disso, que é ser divisível não por p. E no fim, funciona. Esse é o teorema do Wilson, John Wilson. E aqui eu vou plotar eles usando o Matplotlib. Nesse caso eu vou plotar 1000 números. Eu posso aumentar o número aqui, eu posso pôr 300, 400. Vai dar na mesma.
sempre números primos. Aqui eu vou plotar num gráfico. Então, plt.plotx pra fazer o gráfico, isso aqui pra mostrar o gráfico. Lembrando que eu tô usando o Matplotlib. E eu tô plotando bastante coisa, são 10.000. Talvez eu tenha que diminuir. E dá pra ver, todos aqui são números primos plotados no gráfico, né? Eu posso pôr menos, 100. Dá pra ver que a curva é um pouco estranha, né? Porque não é que nem os números pares, que é um pouco mais linear. É um pouco mais invariante, né? E o que eu vou fazer agora? A gente vai, usando uma dica aqui desse site aqui do MathWord. Eu peguei aquela função aqui pra achar números primos, né? Usando o teorema de Wilson. E criei uma função aqui para gerar números pares, né? Então, nesse caso, retorne i maior que 1. Nesse caso, usando uma condição aqui que i tem que ser divisível por 2 com resta zero. E nesse caso, é a definição de número par, né? Então, 4 dividido por 2. 2 vezes 2 dá 4, então o resto é 0. 8 dividido por 2. Se eu fazer... Tipo, eu vou dividir 8 por 2. No fim o resto também vai ser 0. 10, 12, 14 e assim sucessivamente, né? 14, por exemplo. 14 dividido por 2 vai dar 7. 7 vezes 7. 7 vezes 2 vai dar 14. O resto é 0. Então, é basicamente isso. É uma fórmula para achar números pares. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer as duas funções aqui igualzinho, usando o i como base, né? E a gente vai pegar a soma até 10.000, ou até 100 primeiro. Até 100 de números pares e ímpares e fazer isso num gráfico, né? Então, dá pra ver aqui de até 100, dá pra ver que tem uma deviação de números pares e ímpares que vai crescendo ao longo do tempo. Então, eu coloco 50. Vou colocar agora 1000. E você vai ver que essa diferença vai aumentando conforme o tempo, né? Então, esse tracinho laranja são os números pares e aqui são os números ímpares, né? Dá pra ver que eles são bem mais variantes, né? Na prática. Eu vou aumentar aqui pra 10.000. Se eu colocar 10 elevado a 5 vai bugar. Se eu colocar mais um 0. Mas com 10.000 já fica lento já. Então dá pra ver que essa deviação cresce cada vez mais. Se eu fizesse 10 elevado a 288, por exemplo, para voltar números pares até aí e números ímpares, ficaria ainda maior essa diferença, esse gap aqui entre números pares e ímpares na questão do gráfico. Então, posso pôr aqui menos 1, 0 e pôr 9.000. Enfim, use o código e vai testando também pra você ver na prática como funciona. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente mostrou o teorema do Wilson, que o número primo menos 1 fatorial mais 1 é dividido por p, e por fim, plotamos isso nesse gráfico. Então era isso, até o próximo vídeo.